Olá, crianças, sejam todos bem-vindos à nossa última aula da semana. Continuando ainda sobre o nosso tema SND, Sistema de Numeração Decimal, certo? E também é dado por essa sigla. E, continuando, vamos falar novamente sobre o tópico da aula anterior, classes e ordens e valor posicional, composição e decomposição. Sabemos que esses dois itens, né, esses dois tópicos, ele é bem relevante, então precisaria mais de uma aula para ser bem explorado, ok? Certo? Então, já de início, vamos falar um pouco sobre classes e ordens, que é o que a gente viu, e sobre o valor posicional, né? Bem, já vimos na aula anterior que o nosso sistema de numeração ele é posicional. Essa posição é chamada de ordem, e as ordens são consideradas da direita para a esquerda. Lembre-se disso, toda vez que eu for enumerar as minhas ordens, eu numero da direita para a esquerda, certo? Vamos ver exemplos aqui, deixa eu pegar minha caneta misteriosa, certo? Bem, aqui eu tenho uma tabela, deixa eu colocar para vocês, eu tenho uma tabela, certo? Com a representação do número 354.179. Bem, esse número está representado, certo? E tabulado em uma tabela em duas classes e 6 ordens. E vejamos qual é o nome dessas classes, vejamos aí quem pertence a tal ordem, certo? Olha, o número 9, aqui o algarismo 9, vou pegar o meu pincel amarelo, é o amarelo, vamos ver se dá de ver. Aqui o meu algarismo 9 está na primeira ordem, tá? A ordem das... Deixa eu vermelho é melhor. A ordem das unidades, certo? Então, primeira ordem, ordem das unidades. O meu algarismo de número 7, ele está na segunda ordem, ordem das dezenas, tá bom? O meu algarismo número 1 está na terceira ordem, ordem das centenas. Certo, gente? Lembra que eu falei na aula anterior para vocês que a junção ali, né, a união de 3 ordens formam uma classe, mas nem toda vez, tá? Nem toda vez as 3 ordens poderão estar completas para formar uma classe. Haverá números, né? Haverá situações em que vocês encontrarão números que um algarismo representará a classe inteira, tá bom? Isso vai depender da posição que ele se encontra, tá? Então, veremos isso mais à frente, ok? Então, aqui temos a primeira classe, né? A junção da unidade, dezena e centena, formando aqui, ó, esses 3 algarismos, 1, 7 e 9, formam aí a nossa primeira classe, certo? Temos aqui, ó, a quarta ordem representada aqui pelo número 4, né? Pelo algarismo 4. A quinta pelo algarismo 5 e a sexta ordem pelo algarismo 3, tá? Essa junção aqui dessas 3 ordens, tá ok? Formam a classe dos milhares, tá bom? Então, é muito simples identificar as ordens, é só numerar da direita para a esquerda que vocês não irão se perder, gente. É muito fácil, ok? Qualquer dúvida vocês podem estar voltando no vídeo e vendo a aula, ok? Então vamos passar aqui para o nosso primeiro exemplo. Vamos detalhar as ordens e as classes que compõem esse número que foi colocado aqui. Esse número chamado de 907.604. Vejamos quantas ordens ele tem e quantas classes também, ok? Deixa eu pegar aqui minha caneta misteriosa, tá? Deixa eu pegar aqui, eu tenho unidades, né? Numerando aqui, vamos lá. Unidades, dezena, centena. Aí vem unidade de milhar. Aí vem dezena de milhar. E vem a centena de milhar. Bem, para enumerar as ordens é bem facinho, né? Basta eu pegar aqui, ó. Se eu estou contando da direita para a esquerda, basta eu colocar ordem de número 1, certo? Ordem de número 2, ordem de número 3, ordem de número 4, ordem de número 5, ordem de número 6. Então, já vimos que esse número ele é composto de 6 ordens, tá bom? Agora, professor, quantas classes esse número tem? Lembram que eu falei para vocês que assim como as ordens são da direita para a esquerda contadas, as classes também serão dessa forma, tá bom? Então, também conta as classes também da direita para a esquerda, beleza? Então, se 3 ordens formam uma classe, eu tenho, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, aqui eu formei a minha primeira classe, tá? Então, aqui eu formei a minha primeira classe. Essa classe é a classe das unidades simples, beleza? Aqui, depois da classe das unidades simples, eu terei a classe dos milhares, ó.
o algarismo 7, o algarismo 0 e o algarismo 9, eles três formam aqui, ó, a minha segunda classe, ok? A minha segunda classe, beleza? Então é muito simples identificar classes e ordens, tá? Se você tiver dúvidas, volte o vídeo e reveja novamente, tá bom? Vamos aqui a outro exemplo. Lembra que eu falei para vocês que na maioria das vezes, né, nem toda vez, três ordens representarão uma classe. Às vezes terá situações em que um número sozinho representará a sua classe inteira, às vezes dois números representará a sua classe inteira. Está aqui dois exemplos bem claros e retos sobre isso, certo? Primeiramente, né, vamos lá numerar as nossas ordens. Tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar, certo? Numerando, eu tenho a minha primeira ordem, certo? A minha segunda ordem, a minha terceira, a minha quarta ordem e a minha quinta ordem, tá? Então, numerei, já sei, né? Já sei que o meu número é 17.520. Ele tem 5 ordens. Agora eu quero saber quantas classes ele tem. Também contando da direita para a esquerda, lembrando, certo? Então, se 3 ordens formam uma classe, então aqui eu tenho já, ó, já tenho aqui, deixa eu pegar meu pincel vermelho. 1, 2, 3. 3 ordens. Então, a partir do número 0 até o número 5, o algarismo 5, eu tenho a minha primeira classe. Ok? A minha primeira classe. Professor, aqui, ó, o algarismo 7 e o algarismo 1 não irá formar uma classe, professor, porque está faltando uma ordem. Não, Nanina, não. Formará sim. O que foi que eu falei para vocês? Nem toda vez uma classe contemplará as suas três ordens. Às vezes acontecerá que apenas um número representará a sua classe inteira, apenas 2 números. É o caso que a gente está vendo agora. Os algarismos 1 e 7 representando a classe dos milhares, que é a segunda classe, tá bom? Então, é muito simples vocês identificar, certo? Não tem nenhuma complicação em definir ordens e classes, tá bom, gente? Reveja o vídeo, qualquer dúvida, é só entrar em contato lá no grupo do WhatsApp com os professores, beleza? Vamos aqui ao nosso segundo exemplo aqui, né? Que ainda continuando no segundo exemplo, continua no segundo número, tá? Vejamos novamente, vamos fazer detalhado por detalhe, né? Aliás, detalhe por detalhe. Unidade, né? Dezena, centena. Eita, mas esse C saiu feio, meu Deus. Calma aí. Jesus. Unidade, dezena aí. Centena. Aqui eu vou ter unidade de milhar. Bem, como você já sabe, né? Eu tenho aqui a minha primeira ordem, a minha segunda ordem, a minha terceira ordem e a minha quarta ordem, tá bom? Eu tenho aqui a minha quarta ordem. Professor, agora as classes, professor, como é que eu identifico? Novamente, eu tenho 3 ordens, então eu conto aqui da direita para a esquerda, ó. 1, 2, 3. Então aqui eu tenho a minha primeira classe, tá? A minha primeira classe, que é a classe das unidades simples. Professor, mas agora que só tem um número, professor, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Como que eu vou dizer que o algarismo 7 é uma classe dos milhares? Eu não já tenho uma classe das unidades simples? Foi o que eu falei para vocês. Às vezes, um algarismo só representará a sua classe inteira. Então, o número 7 aqui, sozinho, ele representa a segunda classe. Só isso, certo? Muito bem, acabou aí, certo? Só isso, gente. Não tem mais outra complicação. É muito fácil isso aí, não é? Então, se você gostou aí dessa aula, tá? Vamos continuar. Depois é para deixar seu like. Se não deixar seu like, eu vou cobrar. Eu quero você bem, tá? Brincadeira, gente. Vamos. Bem, a gente vai falar agora sobre composição e decomposição, tá? Composição, gente. O que é uma decomposição? Vimos na aula anterior, né? Brevemente, claro que essa aula de SND, de Sistema de Numeração Decimal, requer um pouco mais de atenção, mas nós estamos aí para tirar qualquer dúvida, ok? Então, composição, todas as ordens, né? Todas as classes e ordens estarão juntas, certo? Elas estarão juntas. Como assim, professor? Formando o mesmo número. Os algarismos estarão junto ali, formando o mesmo número, certo? Ou seja, eles não irão se separar em momento algum, tá? Eles estão aqui, ó, postos, tá? Postos aqui, juntinhos ali, coladinho, certo? Então,
ele está aqui composto. Decomposição, todas as ordens irão se separar. Gente, as classes não, tá, gente? Mas as ordens irão se separar, certo? Você irá colocar ali um sinal de mais separando o valor posicional de cada número, certo? É isso que a gente vai falar também sobre o valor posicional que a gente está relatando aqui, né? Como assim, professor, esse valor posicional? Bem, aqui eu não tenho unidade, ó, se eu for fazer a minha... Eita, mas isso é algo feio. Calma aí, gente. Tá vendo aqui? Pegar o meu pincel aqui, minha caneta misteriosa. É misteriosa, gente. Então, ó, unidade, dezena e centena. Professor, como assim? Ao mesmo tempo eu faço a decomposição e ao mesmo tempo eu também descubro o meu valor posicional, que é o valor que o algarismo ocupa na sua ordem, certo? Ó, aqui eu tenho ó, o número 7, representando 7 unidades, certo? Então, 7 unidades. Aí eu vou fazer uma soma da direita para a esquerda, mais... Eu tenho o número 8 aqui, gente. O número 8, deixa eu pegar o pincel amarelo. O número 8. Tá aqui o número 8. O número 8, ele está na classe das dezenas. Professor, 8 dezenas corresponde a quantas unidades? Bem, se uma dezena é 10, 8 é quantas? É só você somar. Pode somar até mesmo nos dedos na mão, ó. Se uma unidade uma dezena é 10, então, ó, uma dezena é 10, duas dezenas é 20, três dezenas são 30, 4 são 40, 5 são 50, 6 são 60, 7 são 70, 8 são 80. Então, são 80 unidades. Basta fazer isso aqui, ó. Colocar o número 80, certo? E dando início mais. Vou pegar agora aqui, ó. Certo? O número 9, que está na ordem das centenas. Professor, centenas, ó. Centenas. Então, vem de 100, certo? 10, ó. Dezena, vem de 10, certo? Então, o 9 está na ordem das centenas. Como que eu vou saber quantas unidades o 9 representa? Se uma centena é 100, uma é 100, duas é 200, 3 é 300, 4 é 400, 5 500, 6 600, 7 700, 8 800 e o 9 900. Então, o número 9 na ordem das centenas representa 900 unidades. Certo, gente? Eu fiz isso aqui do lado, mas ele estava aqui, ó, do lado decomposto, esse número aqui, certo? O número 987. Certo? Está aqui ele decomposto da maneira que é para ser decomposta, certo, gente? Então é muito simples, composição e decomposição, tá? A gente vai ver mais à frente alguns exemplos, certo? Vamos ver mais os exemplos aqui, ó. Exemplo número 1, o número 604. Ele está na forma composta, certo? Aqui, ó, quem concorda que ele está composto? Ele não está separado por nada, então ele está na forma composta. Lembra que eu falei para vocês que é bom sempre a gente fazer a numeração de unidade, de dezena e de centena? Lembram? É por isso que eu gosto de fazer isso, sabe por quê? Porque ali eu vou saber a ordem que o algarismo ocupa, certo, crianças? Então, vocês devem saber a ordem que o algarismo ocupa para saber o valor posicional que ele irá obter, certo? É muito fácil. Olha, o 4 na ordem das unidades representa quanto? O 4 representa 4 unidades, tá bom? O 4 representa 4 unidades. Mais, tá? Mais 0 dezenas. Professor, eu tenho 0 dezenas. E aí, o que é que eu vou colocar? 0. Tem 0 dezenas, então é 0. Não é isso? Como é que eu vou representar outra maneira 0 dezenas? É 0, certo? Então, mais. Professor, agora eu tenho 6 centenas. Lembrem-se, uma centena vale 100. 2, 200, 3, 300, 4, 400, 5, 500, 6, 600. Então, é 600 unidades que formam ali 6 centenas. Então, ó, está aqui na forma de decomposição. Professor, tem outra maneira que eu posso fazer essa decomposição? Tem. Basta eu pegar aqui, ó, 600 mais 4. Também está composto certo dessa forma. Porque o 0 aqui, ó, não irá influenciar em nada quando ele está aqui na ordem das dezenas, certo? Eu posso formar apenas dessa forma. Entenderam, gente? Então, aqui, ó, dessa forma também, a decomposição está correta, certo? Então, é muito simples fazer a decomposição. E, ao mesmo tempo que você faz a decomposição, você também está encontrando o valor posicional que o número representa. Tipo,
O número 6 aqui, professor, na ordem das centenas, qual é o valor posicional que ele representa? O que foi que a gente viu agora há pouco? Ele representa 6 centenas, que representa 600 unidades, certo? Muito simples aí, detalhado para vocês, ok? Aqui tem um número que ele está decomposto, certo? Ele está decomposto o número. Aqui eu tenho 700 mais 40, aliás, 700 mais 40 mais 3. Professor, eu quero compor esse número. Gente, basta pegar o primeiro algarismo da esquerda para a direita de cada valor, certo? Como assim, professor? Basta eu pegar o primeiro algarismo, que é o primeiro algarismo da esquerda para a direita do 700. É o número 7. Então, coloca aqui o número 7. Esse mais não precisa mais aparecer. Qual é o primeiro algarismo da esquerda para a direita do número 40, que está aqui? É o número 4. Então, vou colocar aqui o número 4. Qual é o primeiro algarismo da esquerda para a direita do número 3? É o próprio 3. Então, aqui está a composição do número 743. Não é muito simples, certo? Muito simples composição e decomposição, não é, gente? Então, é muito fácil de aprender, certo? Vamos aqui mais outro exemplo, tá? Outro exemplo, exemplo 2, de novo. Tá? Vamos ver aqui mais outros exemplos, né? O número 1965. Ele composto e ele decomposto. O que foi que eu falei para vocês, né? Vamos primeiro enumerar as ordens que esse número tem. Ó, unidade, dezena e centena. E unidade de milhar, certo? Então, eu já sei que vocês sabem que aqui é a primeira ordem, aqui é a segunda ordem, aqui é a terceira ordem, aqui é a quarta ordem. Eu sei que vocês já sabem isso, que meus alunos são os melhores, aprendem rápido assim, ó. Pá. Então, se eu já fiz a numeração das ordens, basta agora eu indicar ali e observar quem é o valor posicional deles, certo? Qual é o valor posicional do algarismo 5 na ordem das unidades? Então, o valor posicional dele é 5, certo? É 5. Qual é o valor posicional do número 6 na ordem das dezenas? Certo? Então, aqui eu vou colocar sempre esse sinal de mais, lembrando, tá? Qual é o valor posicional, certo? Do número 6 na ordem das dezenas? Bem, já falei para vocês, basta conferir. Uma dezena é 10. 6 ela vai dar quanto? Se uma é 10, 2 é 20, 3 é 30, 4 é 40, 5 é 50 e 6 é 60. Então, é 60 unidades, certo? 60 unidades, certo? Olha o número 9 aqui. O número 9. Vou colocar o sinal aqui, sinal de mais. 9, o algarismo 9 na ordem das centenas representa quanto? O algarismo 9 na ordem das centenas. Professor, uma centena é quanto? Uma centena é 100. Se uma centena ela é 100, 9 centenas vai ser quanto? Basta contar novamente, certo, gente? Lembrando, uma é 100, 2, 200, 3, 300, 4, 400, 5, 500, 6, 600, 7, 700, 8, 800 e 9, 900. Então, o número 9 na ordem das centenas representará 900 unidades, ok? 900 unidades. Mais o número 1, gente. Eita, deixa eu botar o número 1 aqui. O número 1. O número 1 na unidade de milhar. Olha o que a gente está falando. Unidade de milhar. Já vem? Unidade de 1000. Certo? Unidade de milhar. Já vem unidade de 1000. Certo? Se uma unidade de milhar é 1000, o número 1 na unidade de milhar representará 1000. Certo? Ó, 1000. Vou colocar aqui o 1000. Então, ficará aqui, ó, essa decomposição, né? Aqui está o número composto, 1965. E aqui está o número decomposto, certo? 1965, que também está aqui, ó, na forma decompostas. Aqui eu só peguei esse mesmo valor que está aqui e mostrei para vocês como que faz, certo? Como que faz isso. Ao mesmo tempo que você faz esse diagrama, essa estrutura matemática para encontrar aí a decomposição, você também está encontrando o valor posicional do algarismo. O que é o valor posicional? O valor posicional é o valor o valor no qual o número ocupa na sua ordem, tá bom, gente? Esse é o valor posicional. Se eu falar para vocês qual é o valor posicional do número 6 aqui nesse número, o valor do número 6, nós já vimos que é 60, tá? Porque ele está na ordem das unidades, aliás, das dezenas, e representa 60 unidades. Beleza? Deu para entender aí? Bacaninha?
certo? E aqui nós temos ele decomposto. Professor, eu tenho um número decomposto, porém eu quero compor esse número, que foi o que eu falei para vocês anteriormente. Toda vez que eu for fazer a composição do algarismo, né, dos números, eu preciso pegar o primeiro número da esquerda para a direita. Pegando o primeiro algarismo da esquerda para a direita aqui de 1000, ele é o número 1, certo? Sempre eu pego o primeiro. Aqui de 900 é o número 9, vou colocar aqui o número 9. De 60 é o número 6. E de 5 só tem ele mesmo, então é o número 5. Então tá aqui o número composto, certo? Que foi decomposto anteriormente, certo? Deu para entender? Tudo joinha? Se você gostou aí, certo? Deixa o like, tá bom? Certo? Então vamos continuar, né, gente? Continuando a nossa aula, aqui está uma sugestão para a gente estar trabalhando esse conteúdo de SND, né? Sistema de numeração decimal. Em casa, eu quero que vocês criem aí, utilizem a imaginação de vocês, utilizem uns materiais que vocês têm recursos, certo? Para ter aí, utilize qualquer outro material que vocês acham que dê para fazer um ábaco, tá? Esse ábaco, ele é muito importante, tá? No ensino-aprendizagem do SND, Sistema de Numeração Decimal. O que é que vocês irão fazer? Olha aqui, eu peguei 3 imagens aqui e achei muito interessante a imaginação dessas crianças que fizeram isso aqui, a imaginação das pessoas que criaram esse ábaco, certo? Olha aqui, ó, gostei muito desse ábaco aqui que foi feito com cartela de ovos, certo? Ele utilizou ali, ó, unidade, dezena e centena, tá? Unidade aqui, ó, dezena e centena, e colocou aqui, ó, representando, tá? Os valores aqui, certo? Aqui eu tenho quantas unidades? 2, então seria o número 2. Aqui em ordem das dezenas eu tenho quantos? 1, 2, 3. Então eu tenho 3, né? 3 aí, pedrinhas aí, não sei o que é isso aí, bolinhas, certo? E na ordem das centenas eu tenho uma. Então, esse ábaco aqui está formando o número 132, certo? Isso que eu quero que vocês criem em casa. Utilize a imaginação de vocês. Pode ser com tampinhas de garrafa, como está aqui nesse ábaco aqui da frente, certo? Olha aqui o que ele fez. Utilizou um papelão, uma caixa, e colocou três palitos aí. Pode ser palito de assar carne, né? 3 palitos, furou umas tampinhas de garrafa e representou ali, ó, um certo valor, certo? Ele colocou ali apenas uma tampinha na unidade, na ordem das dezenas. Isso significa que aqui, ó, aqui não tenho nenhuma, né, na unidade, então é 0, certo? Aqui eu tenho 1, então é 1, certo? Uma tampinha aqui eu não tenho nenhum, e aqui eu também não tenho nenhum. Então, mesmo assim, eu formo o número 10, tá bom? Eu formo aqui o número 10. Esse outro ábaco aqui que é um pouco maior, né? Então, aqui eu tenho uma estrutura bem bonita de um ábaco que ele colocou aqui. Talvez tenha utilizado aí papelão, aliás, desculpa, isopor, feito ali em cortes redondos ali, colocado nesse ábaco. Ficou até as dezenas de milhar, certo? Ó, então tem 1, 2, 3, 4, 5 ordens, tá bom? Esse ábaco com 5 ordens ficou muito bacana. E eu quero que vocês criem, tá? Utilizem a imaginação de vocês, utilizem todo o conhecimento e a inteligência que eu sei que todos vocês têm, tá bom? Então, eu espero ver lá no grupo, espero ver lá no grupo a criatividade, quase não sai, né? A criatividade de vocês, tá bom? Então mandem lá no grupo, eu quero ver essa criatividade de ábacos feito por vocês e representando as quantidades que vocês querem que apareçam lá no ábaco que vocês criaram, ok? Certo? Eu vou cobrar isso aí, viu? Chegamos aí, como eu já falei, né? A nossa última aula da semana, a nossa 4ª aula. Eu quero saber uma avaliação de vocês. Quero que vocês deem uma avaliação para o professor da plataforma, para os professores que estão lá no grupo do WhatsApp ajudando vocês, para os coordenadores, né, dessa disciplina maravilhosa, no caso dos nossos coordenadores, que é, no caso, o meu coordenador, né? Meus coordenadores são 2, né? O Ayrton e a Lucélia. Aos supervisores que estão trabalhando o máximo possível para fazer tudo isso acontecer, que no meu caso a minha supervisora é a Elisângela Paiva. Avaliar a CEMED, né? A CEMED, gente, desculpa que tá o CEMED, mas é a CEMED, tá? Avaliar a CEMED, tá bom? Avaliar a CEMED, ao secretário de Educação e a todos, né? Avaliar todos os envolvidos nesse lindo projeto, que é um projeto educacional. Sabemos que o momento que a gente vive, não podemos, que a gente está vivendo, não poderíamos, né?
ter aulas presenciais e que essa metodologia de ensino seja tanto de conhecimento para vocês quanto para nós professores, ok? Então, um grande abraço, um grande aperto de mão a todos, fiquem todos com Deus, que tudo aqui que a gente está fazendo, que de esforço, de dedicação, seja bem e com certeza vai ser bem aproveitado por todos, tá bom? Então fiquem com Deus novamente e até a próxima aula, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora que vocês irão ver esse vídeo, mas estamos aí, ok? Valeu, beijão, tchau, tchau!